noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Então, tá bom. Vamos lá para Maravilha. mais uma. Vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mente consciente, né, Rafa? E trazer também que essa mente consciente que a gente fala, ela também possui um filtro, né? E a gente precisa, né, ter esse filtro, né, Rafa? Principalmente assim, as pessoas que têm um pouquinho mais das emoções um pouco mais aflorada, né? Então, assim, a necessidade da filtragem de tudo que a gente está vendo hoje aí no mundo, né? São situações que estão deixando as pessoas muito confusas, né, Rafa? Sobre religião, sobre política, sobre um monte de coisa que está confundindo a cabeça de muita gente e as pessoas estão no calor das emoções, tomando tudo isso como uma verdade absoluta daquilo que chega no calor de uma emoção e muitas vezes é aquilo que a gente fala, né? A mente também mente para a gente, mas quando a gente usa esse filtro, né? Traz essa consciência nos faz colocar todos esses pensamentos, esses acontecimentos sobre um filtro e a gente começa a filtrar tudo que chega, tudo que está acontecendo antes da gente trazer para nossa emoção, para dentro, para o nosso coração. É a gente perceber que realmente qual o discernimento disso tudo, o que é real, né? E como que a gente faz isso? Essa filtragem é a gente sentir quem somos de verdade, a realidade de tudo isso que está acontecendo. É um diálogo interno que a gente precisa ter conosco mesmo, com Deus, para poder ter o discernimento de tudo isso que está acontecendo. E a gente fazer essa filtragem, uma mente consciente, faz toda a diferença. Porque a gente está vendo, se percebe, né, a loucura que está aí fora. E eu acredito que se a gente faz tudo isso consciente, a gente vai entender muita coisa. Principalmente o que está sendo real e o que é medo, o que é ficção, o que realmente, né, a gente sente, porque o calor das emoções muitas vezes, se a gente não consegue pensar, não consegue raciocinar com clareza, não ter esse filtro, a gente vai comprar tudo que está aí. E essa loucura tende a aumentar, né, Rafa? Em vez de a gente ter paz, trazer paz para esses momentos que a gente precisa, a gente vai trazer mais loucura. E essa loucura, o que, que é? É o medo, porque vão se falar muitas coisas, e até onde a gente entender o que é real, o que não é, tem momentos difíceis que a gente passa? Tem, que é o que a gente já falou na outra live. Tudo acontece de bom e também tem coisas que não são muito boas. Mas quando a gente está consciente dentro disso tudo, a gente tem uma boa filtragem disso. E tem uma clareza do que se apresenta, o que é real e o que muitas vezes são fantasias, né, Rafa? Então é isso. Fala aí um pouquinho. Então, assim, quando a gente traz a questão do autoconhecimento, vai mais profundamente do que a gente vê por aí. A chegar num nível em que você se conhece, que tipo de energia você sente.
qual é a sua energia, não é nem emoção. A gente vai além da emoção. Né? E por quê? Porque o pensamento influencia nossas emoções. E as nossas emoções influenciam nossos pensamentos. Isso é fácil da gente entender. Né? É só a gente começar a pensar. Se a gente começa a pensar, né, em situações que nos tragam medo, a gente vai sentir medo só com os nossos pensamentos. E se a gente sente medo, né, que tipo de pensamentos que vem? Vem pensamentos que vai trazer mais medos. Né? É só catástrofes. É só aquele pensamento pessimista. É só desgraça. Por quê? Porque é assim que a gente funciona. Pensamento, né, influencia emoções, e as emoções influenciam os nossos pensamentos. Aí, então, qual que é a nossa saída? Energia. A gente aprender a sentir as nossas energias, porque aí a gente controla as nossas emoções e controla os nossos pensamentos. E ao controlar nossas emoções e controlar nossos pensamentos, né, nós começamos a nos conhecer e entender, né, e sentir essa energia que é nossa. E ao fazer isso, a gente consegue entender o que vem de fora, né? O que é essa energia que vem de fora. Só que se nós estivermos desatentos, o que a gente vai perceber que vem de fora? O que as pessoas falam, né? O que as pessoas fazem, e aí Vibram, né? e aí começa o problema, porque se a gente começa a olhar esse mundo aí fora violento, né? Se a gente começa a ver esse mundo aí fora, que rede social, televisão, rádio é só coisa pessimista, que tipo de alimento você está trazendo para o teu interior? E isso influencia a gente, porque influencia nossos pensamentos e influencia as nossas emoções. Só que quando influencia nossas emoções e a gente está desatento, nós começamos a mudar a nossa energia. Essas coisas de fora não têm o poder de mudar a energia nossa. É aí que é a chave do negócio. Né? Então, a energia nossa interior, o que vem de fora não afeta, não nos afeta. Agora, e por que afeta? Porque nós, quando estamos desatentos, nós mudamos a energia pelo medo e pelo que vem de fora. Facilita, né, Rafa? Então, nós damos brecha para aceitar o medo que vem de fora, os pensamentos que vêm de fora, em formas de falar, fazer, né? Rede social, televisão, rádio, essas coisas que vêm de fora, nós damos abertura energética para isso entrar dentro da gente e causar todo esse transtorno na nossa vida. Porque falta-nos autoconhecimento, falta-nos entender as emoções, entender os pensamentos e aprender a sentir as nossas energias. Então, quando a gente fala isso, é para as pessoas começar a buscar esse conhecimento. Busca esse conhecimento em livros, na internet. Só que quando a gente fala de buscar esse conhecimento, não seja artificial, porque não vai dar certo. Tem muitas coisas fáceis pela internet e não é assim que funciona isso. Esse conhecimento tem que ser profundo. Então não adianta a gente pegar, por exemplo, né, um conhecimento e ler um texto na internet e achar que sabe tudo. É muito mais amplo que isso. É muito maior que isso. Então a gente tem que fazer o quê? Estudar. Ao estudar, a gente coloca em prática, e ao colocar em prática, a gente começa a entender. Né? E tudo isso é porque o universo quer. O universo quer que seja assim. O universo ele quer que a gente se esforce para obter o conhecimento. O universo quer ver o nosso esforço em crescer. O universo ele quer ver o nosso esforço em evoluir. Para que a gente, ao fazer isso, a gente tenha méritos. A gente sinta uma energia gostosa de poder. Poder no sentido de a gente pode fazer. Só nós podemos fazer por nós mesmos. Claro que a gente vai ter ajuda de tudo quanto é lado. Isso é óbvio, nós não estamos sozinhos. Engana-se aquele que acha que a gente está aqui à deriva. Não estamos. Né? Temos a proteção da espiritualidade. E
quem comanda tudo isso, a gente sabe, é Deus. É Deus. E como é que a gente sabe? Basta a gente sentir. Por isso a gente fala de sentir energia, né? Quando a gente sente Deus, a gente ganha aquilo que a gente sempre fala, a gente ganha aquela paz, a gente ganha aquela certeza que nada que vem de fora vai nos afetar. E a gente passa por essas turbulências surfando na onda disso. E a gente aceita isso porque a gente entende que todo esse caos aí fora gera crescimento. Gera crescimento. O grande problema, né, dessas questões que a gente está trazendo, como a Sol falou no começo, é afetar a gente que vem de fora com coisas que muitas vezes são inverdades. Né? Então, E a gente dá poder para isso, né, Rafa? Dá poder para o medo, dá poder para tudo, essas coisas que se apresentam. Exatamente. E quando a gente faz isso, a gente deixa de crescer, a gente começa a sofrer, nós começamos a fazer karma, porque a gente começa a prejudicar os outros. E o universo não quer isso, porque essa questão kármica que a gente traz aqui, a gente já falou, explicou em outros vídeos, é uma questão que vai longe, é profunda, né? E a gente precisa entender isso. Então são coisas que a gente traz que a gente precisa entender, porque se a gente faz o mal para o outro, né, a gente gera esse karma que lá na frente a gente tem que equalizar isso. Né? Todo o mal que a gente faz agora, a gente tem que fazer um bem para equalizar esse mal. E o universo, Deus, ele não quer isso, mas ele deixa, né, aquilo que a gente falou lá, a gente tem escolhas, e ele deixa a gente ter essa livre escolha. E essa livre escolha, para o bem ou para o mal, também é crescimento, também é evolução. Porque nós precisamos passar por esses estágios. A questão é que no momento em que nós estamos vivenciando no planeta, nós não precisamos ficar repetindo essas maldades. Essas maldades nós deveríamos ter feito lá atrás. Agora, no momento, a gente não pode mais fazer isso. Nós somos repetentes nisso. Por isso que a gente está aqui, nós somos repetentes. Só que nós chegamos num momento que o universo não quer mais isso. Ele não quer que nós erramos mais. Então nós temos que fazer de tudo, ter muita força de vontade para acertar. E isso está ao nosso alcance. Todo esse conhecimento, toda essa informação. E o conhecimento mais valioso que a gente tem é se conhecer. É o autoconhecimento. Mas não de meus pontos fracos, meus pontos fortes. É mais profundo que isso. É para você sentir a tua energia. Porque da tua energia é que gera as emoções, é que gera os pensamentos, é que gera as suas atitudes. Né? Todo o potencial que dá vida a tudo isso é a tua energia, que a gente consegue sentir ela. E muitas das vezes o que a gente fala aqui, né? Que a energia não mente. Então, quando a gente fala assim, a energia não mente, fica um pouco mais fácil da gente perceber o que estão fazendo aí fora. Quando mentem na política, quando dizem inverdades em jornais, na mídia, a gente vê aquilo e você fica na dúvida, mas você sente lá dentro que tem algo estranho ali. Muitas pessoas falam que é intuição, é isso também, é intuição, é o sentir, sinta a intuição. Né? Só que quando você tem isso, você consegue ver quem está enganando, quem está mentindo, é muito claro. É muito claro. E em tudo quanto é situação, né? É aquela história que a gente dá exemplos simples, né? A pessoa está sorrindo, está feliz, mas você sente que por dentro ela está um buraco, ela está um caco. Então, o que você está sentindo? A energia dela. Não é o que você está vendo fisicamente, mas você sente a energia. E a energia não mente nesse aspecto e em todos os outros aspectos. Né? Agora está claro, um pouco mais claro, a questão política no nosso país e tal, mas você olha aquelas pessoas e você sente uma energia tão ruim, tão pesada em volta deles. Caos que tá, né, Rafa?
e você consegue perceber que o que eles estão falando não faz sentido, não condiz, e são coisas que nos afetam a nossa vida cotidiana. Só que se você entra nessa vibração, nessa frequência, você cai nesse buraco também. Agora, se você não entra, você surfa nisso tranquilamente. Por quê? Porque o universo, ou Deus, não vai deixar você passar por situações em que você não vai ter crescimento. Mas isso depende da tua escolha. Então, a gente está vendo aí quantas coisas estão falando. Que a gente vai passar por momentos difíceis, que o país vai quebrar, que o mundo vai quebrar, que vai ter terceira guerra mundial, que vai ter isso, vai ter aquilo. Vai? Pode ser que sim. Depende de quem? De mim? De você? O que você está emanando? Você quer guerra? Você está emanando a energia para que a guerra aconteça. Agora, se você não quer guerra, emane paz. Busque dentro de você o amor, busque dentro de você a paz, que a guerra não acontece. Agora, é claro que tem que ser um número de pessoas suficiente para que a guerra não aconteça, mas é aquilo que a gente fala, né? Faça a tua parte. Dentro do teu templo sagrado, que é o teu corpo, seja o melhor que você pode. Vibre numa energia que aquilo que a gente fala, seja você aquilo que você quer para o mundo. E a gente para e observa, né, Rafa, é todo mundo vibrando, na raiva, no ódio, aquela energia toda emaranhada e que vai criando uma situação cada vez pior. Então a gente precisa sair dessa, a gente precisa sair dessa energia, a gente precisa trabalhar cada um em si a sair desse emaranhado, né? E a gente buscar sentir, porque a gente tem tanta coisa boa, tem muita coisa ruim aí acontecendo e se manifestando, mas a gente também tem imensas coisas boas, onde a gente pode focar, onde a gente pode botar nossas energias, onde a gente pode trabalhar, né, Rafa, para transformar tudo isso, para ajudar a gente a ter essa força e essa disposição espiritual, trazer essa energia para nós, trazer para fora, trazer para as pessoas que estão em volta, e a gente mudar essa energia. E a gente consegue, começando com a gente mesmo. É um foco, a gente precisa ter um foco nisso. Pode ser que aconteça tudo o que estão falando, pode. Mas a gente está desperto dentro disso e a gente tem consciência do que somos, do que vibramos, do que emanamos. E isso faz uma imensa diferença. Faz diferença para mim, faz diferença para o meu próximo, faz diferença uma aqui, outra ali, no mundo, e vai melhorando. Porque aquela história, né, Rafa, de grão em grão, galinha enche o papo. É uma metáfora engraçada, mas é uma realidade. Se eu faço a minha parte, o Rafa faz a dele, a Lu ali faz a dela e vai cada um fazendo a sua, a gente vai melhorando, a gente vai mudando a atmosfera, né? Então, assim, a gente precisa ter consciência, e mais do que consciência, é a gente fazer essas filtragens. É a gente trazer para a nossa mente, trazer para nós e filtrar tudo isso, o que é real, entendeu? E depois dessa filtragem, a gente trazer para o nosso coração o que eu vibro, o que eu sinto dentro disso. Qual é a energia que eu tenho aqui? Eu estou carregada do quê? O que eu vibro? Eu estou no medo? Eu estou na angústia? Eu estou na alegria? Eu estou na felicidade? Qual a minha vibração? É prazeroso a gente ver tudo que a gente está vendo? Não, não é. Mas a gente sabe do que a gente
carrega, o que a gente traz e o que a gente acrescenta para o mundo em cada situação. Então, assim, é importante, né, Rafa? Essa filtragem é importante a gente fazer esse movimento consciente e ter esse entendimento. O que realmente está acontecendo? Pode acontecer? Não pode? Mas e eu? O que eu estou fazendo dentro disso tudo? O que eu tenho a acrescentar dentro de toda essa energia que envolve o todo? Eu posso mudar, mas eu posso mudar a minha energia. Eu posso mudar o meu pensamento, eu posso mudar o que eu estou sentindo, o que eu sinto diante disso. Então, assim, a gente começa a fazer um processo equilibrado dentro disso tudo. A gente começa a equilibrar as coisas aí, nesse pensamento consciente, nessa filtragem consciente do que de fato eu vejo, o que de fato eu sinto, o que de fato eu estou percebendo e o que de fato eu estou emanando. São situações claras, né? E ninguém está isento disso, né, Rafa? Todo mundo está vendo que as coisas estão acontecendo. São reais. É na religião, você está vendo aí o desespero que está tudo se manifestando, né, Rafa? De um jeito ou de outro. Então, assim, qual partido que eu tomo? Eu tomo algum partido disso? O que isso faz? O que isso me faz sentir? O que eu sinto diante disso? Porque as nossas emoções, porque muitas vezes você vê algo e aquilo vem direto na emoção, né, Rafa? Na energia que a gente tem. E já transforma aquilo, ou seja, em raiva, ou seja, em amor, seja no que for, mas transforma. E a gente precisa se questionar também dentro disso. O que a energia que vem de fora causa em mim? Eu contribuo para isso aumentar? Ou eu tenho um equilíbrio, eu tenho uma consciência, eu tenho uma filtragem que me bota em equilíbrio dentro disso? Eu consigo me equilibrar? Eu consigo mudar isso, mesmo com toda essa energia que vem de fora? Eu consigo transformar isso? Então, é a gente estar consciente. E a nossa mente é fundamental em tudo isso. Porque tudo começa ali, né, Rafa? É onde tudo começa, né? É a porta de entrada para tudo. Para os bons pensamentos, para os maus pensamentos, para a energia que vai gerar isso na gente. Então, a gente ter controle da nossa mente, ter essa filtragem é muito importante. Não é fácil, mas é possível sim. O autoconhecimento está aí para nos ajudar nisso tudo, né, Rafa? Já repararam numa coisa? As pessoas podem tomar à força sua casa, seu dinheiro, seu carro, suas roupas, pode até tomar força seu corpo, pode te prender, né? Pode fazer questões materiais, pode tomar força. A única coisa que as pessoas não podem tocar a força é a mente. Não pode, se você não deixar. Agora, se você deixar, as pessoas entram dentro da sua mente. Faz a festa, né? Por que é tão complexo essas questões que a gente fala? Né? Porque ninguém fala do conhecimento sobre isso. Porque é importante não ter esse conhecimento, não ter autoconhecimento. Por quê? Porque fica fácil entrar na tua mente. E é fácil com conhecimento, só que quem entra tem o conhecimento. Então, se você pegar e começar a refletir, analisar, né? A rede social, por exemplo, olha o que virou o tal do celular. Virou uma situação complicada, complicadíssima, né? Mas quem
mexe lá em cima do topo, né? Quem faz o celular, quem faz as redes sociais, eles estudam tudo para o quê? Para entrar dentro da sua mente. Então, você veja que você não tem um conhecimento profundo sobre algo que te traga crescimento. É só entretenimento, é só bobagem, é só brincadeira, é só violência, é coisas que não te acrescentam nada, né? Mas essas coisas que não te acrescentam nada faz com que entre na sua mente, faz com que você tenha medo, faça com que você não prospere, não tenha vontade de conquistar nada. Você acha que tem vontade de alguma coisa, mas você não tem, né? Todo E hoje, mundo. e hoje está bem claro isso, né? Você vê, as pessoas não conseguem mais pensar por si só. Você vai fazer alguma coisa, a internet já te dá tudo, você não consegue mais raciocinar para você fazer um texto. Hoje é difícil você ver uma pessoa e ali criar um texto dela ali feito à mão, entendeu? A gente que faz isso, a gente está percebendo essa realidade. Então, assim, é tudo para facilitar, para deixar o ser humano inútil. Essa é a realidade. Porque as pessoas estão perdendo a capacidade de pensar, a capacidade de querer, a capacidade até de se movimentar em direção àquilo que antes a gente se fazia com maestria, com leveza, que era tão natural. Hoje você vê aí, tá difícil você arrumar pessoas para trabalhar. Por quê? Porque ninguém quer mais fazer muita coisa. Porque o negócio está tão fácil, que as pessoas estão se perdendo nisso. E o mais interessante é a consciência do que, para que isso? O porquê está acontecendo isso? É que as pessoas não conseguem despertar para isso. Aí vem aquela situação, porque diz que vão robotizar tudo. Claro que vão robotizar tudo. O ser humano está perdendo toda a capacidade que ele tem. Aí tem que robotizar, porque alguém precisa fazer as coisas, alguém precisa fazer alguma coisa, algum movimento precisa ser feito. Mas a gente vê essa realidade aí para tirar também essa capacidade das pessoas de criar, de pensar. Cadê, sabe, assim, a criatividade? Daqui a pouco vão perguntar cadê a criatividade do ser humano? Porque a gente está sendo castrado nisso. Essa é a realidade. E tudo isso tá sendo feito assim, a olho nu. E a gente só está contribuindo para tudo isso, porque a gente não consegue sair desse movimento, por quê? Porque a cegueira está grande. Essa é uma realidade. É um fato de tudo que está aí. E, infelizmente, é a realidade. E vem tudo isso. Então, a gente precisa começar a filtrar essas coisas, porque o movimento está sendo para o ser humano se perder de vez. E quando a gente fala, as pessoas despertam, já entendeu, a gente já entendeu o que está acontecendo. Mas também tem aquele movimento, né, Rafa? É um movimento de massa, e isso é muito forte. Isso é muito forte. Já foi assim lá atrás, no passado, e é assim hoje. E a realidade está aí. Que a gente precisa usar a nossa mente não para armazenar coisas ruins, mas para a gente trabalhar esse equilíbrio, é a gente filtrar essas coisas, porque se a gente começa a filtrar, a gente começa a perceber o que está acontecendo, a gente sai desse movimento, a gente ganha um equilíbrio, pelo menos para a gente sentir, a gente emanar uma energia diferente
dentro de tudo isso que está acontecendo. São coisas boas que acontecem para a evolução? São. Só que as pessoas estão se perdendo, a gente está se perdendo porque não está sabendo usar tudo isso. E isso está fazendo as pessoas se perderem, infelizmente. Essa é a realidade. Porque hoje não se consegue mais pensar, não consegue mais raciocinar e ter clareza daquilo que está acontecendo. A visão está curta. As pessoas não conseguem mais olhar adiante. A visão, aí tem um monte, milhões de coisas, né? Ah, porque é isso, porque culpado é isso, porque... Não, nós nos permitimos isso, porque a gente compra tudo aquilo que vendem pra gente. A gente não quer se conhecer. Quando se fala em autoconhecimento, se quer um autoconhecimento superficial, que é algo ali só para não se aprofunda naquilo que realmente precisa trabalhar, não é nos outros, é em nós. É vivenciar isso com realidade, com lealdade com a gente mesmo, que é aquilo que a gente sempre fala. Então, assim, e dentro disso tudo vem esse equilíbrio, esse equilíbrio mental. Trazer essas filtragens de tudo isso que a gente vê aí no mundo. Que a gente vê o que está acontecendo, é a gente aprender a filtrar isso tudo. Para a gente ter clareza. E olhar para a gente, dentro disso tudo, o que é que eu consigo emanar? Qual a emoção que eu consigo trazer de cada acontecimento, de cada realidade que eu presencio? Né? O que isso me traz de visão? O que eu entendo disso? Eu consigo pensar nisso com equilíbrio? Eu consigo olhar para isso com equilíbrio? Com uma mente expandida, eu consigo ter esse entendimento antes de trazer para minha emoção, para dentro de mim isso? Ou do jeito que vem de fora, eu já acolho aquilo e vem para dentro e eu emano aquilo em forma de raiva, de ódio, ou muitas vezes, sei lá o que, qual sentimento. Então, assim, é a gente ter esse cuidado, principalmente com a gente mesmo. Olhar para a gente, porque a partir do momento que a gente se cuide, que a gente consegue ter esse equilíbrio, a gente também consegue olhar para o outro, né? Porque ninguém consegue cuidar do outro sem cuidar de si, de ter essa clareza, de ter esse equilíbrio. Porque é você se equilibrando, é você tendo essa clareza que você consegue ir até o outro e fazer o mesmo. Então é isso, a gente precisa ter clareza, e essa clareza vem dessa filtragem da nossa mente, a gente começar a olhar para essas coisas com carinho, com amor e com respeito, principalmente, e fazer essa filtragem que a gente precisa, e não acolher tudo que vem, da forma que vem, com a energia que vem. É isso, Rafa. As pessoas têm que aprender uma coisa. Né? E aonde é que as pessoas, nós, somos manipulados? É pela mente. Sempre foi pela mente. Né? Eles usam artifícios para isso. É usado conhecimento para isso. Só que também nós precisamos buscar o conhecimento para que essas manipulações não entrem na nossa mente. E a gente pode fazer isso, a gente consegue. Né? Então, se a gente pegar e analisar como que funciona esse mundão aí fora, né? Como que age essa sociedade somos todos nós. Né? Mas, por exemplo, assim, você pega a religião, você pega a política, você pega a mídia, são pessoas que querem estar no poder. Querendo ou não, querem estar no poder,
Mas para você estar num poder, você tem que ter público. Né? E para você ter público, né, eles entram na sua mente. Por quê? Porque se eles falarem a verdade, você não precisa deles. Você não precisa ir numa igreja para buscar Deus. Essa é a realidade. Só que eles não dão esse conhecimento. O que eles dão lá numa igreja? Né? Eles dão o que você quer ouvir. Eles dão facilidade. Mas é uma facilidade em que você não consegue encontrar o caminho sozinho. Você sempre fica dependente deles. A política é a mesma coisa, é a mesma estratégia. Você fica dependente deles. Eles dão uma migalha para a população e a população fica dependente daquilo. A mídia. Então, é a mesma coisa. Né? Eu peguei um exemplo assim, ó. Agora, na rede social, tá chato aquilo. Você abre o celular, é propaganda daqueles joguinhos de loteria. Tá cheio daquilo. É propaganda em cima de propaganda, sabe, tá sufocante aquilo. Por quê? Porque é uma facilidade. As pessoas ganham dinheiro com aquilo. Tá fácil. Só que o que acontece? Eles estão dando essa facilidade, as pessoas ganham mesmo, mas eles estão tirando das pessoas a liberdade. Estão tirando, porque as pessoas não querem mais estudar, trabalhar, desenvolver, ter um talento que ninguém tira. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira. Né? Só que eles estão dando facilidades para as pessoas não ir atrás. É simples. Eu não preciso trabalhar para mim comprar as coisas, para mim ter as coisas. É só ir lá e jogar. E ganha. É claro que eles vão deixar ganhar. É um meio de prender as pessoas pela mente. É uma facilidade. Eu vejo as pessoas falando assim, nossa, ganhei tantos reais, eu ganhei tantos, nossa, comprei isso, comprei aquilo. Sim, e ela está viciando naquilo sem perceber, só que ela está deixando de estudar, ela está deixando de crescer, ela está deixando de se desenvolver. E isso, lá na frente, vai ter um preço muito alto para ela. Ela está virando escravo, sem perceber. Estão tirando a liberdade disso. Então, é o que a gente sempre fala. Eles vão tirar a nossa liberdade pela mente. Né? É igual a gente fala, político, eles dão um pouquinho, eles se combinam entre eles, né? E cada passo é alternando-se no poder lá. Eles, à nossa frente, né? Eles se arrebentam. Um xinga o outro, um fala mal do outro. Mas e lá por trás? Será que a gente tem consciência do que acontece lá? Será que não é um teatro? Por quê? Porque entra fulano, sai Beltrano, continua a mesma coisa. A mesma coisa. E as pessoas percebem uma coisa, só que elas não vão tão profundo nessa percepção. A gente faz as coisas, vai para a rua, vai protestar, é tudo a vida a mesma coisa. E não muda. Por que não muda? Porque o segredo está no que a gente emana. Você quer mudar alguma coisa? Mude a tua energia. Porque se você está defendendo o partido A ou o partido B, ou você está falando mal do partido A ou do partido B, você está alimentando tudo isso. Existe uma política que nós deveríamos de abraçar com os pés e com as mãos. A política do Cristo. A política de Jesus. A política do amor. E é o que ninguém faz, né, Rafa? Pois é. Emana amor para você ver se você não muda tudo isso. Então por que eles não querem que a gente tenha conhecimento? Eles dão metade do conhecimento, que não altera nada. Você acha que eles estão ligando? Não, pode dar, pode pegar dinheiro também. Não vai mudar nada, eles sempre vão estar no poder. Agora, o que muda realmente, eles não querem que as pessoas saibam. Né? Então você vê, você vai na igreja, é mistério daqui, mistério dali. Opa, isso não pode falar. Vai lá e faz uma pergunta profunda para ver. Não, isso não pode mexer. É mistério de Deus. Será? Será que é? Né? Mas agora abriram lá, todo mundo tem faculdade. O que
que adianta ter faculdade se as pessoas não têm inteligência emocional, se as pessoas não têm profundidade de como o universo funciona para realmente as coisas mudarem? A gente vê por aí pessoas formadas e formadas e formadas não exercendo a profissão. O que isso significa? Eu acho que as pessoas deveriam de começar a pensar o que isso significa. Será que vale a pena ter essas facilidades? Porque são facilidades. Mas o que realmente importa, eles não oferecem. E eles sabem. Muitos deles sabem. Sabem e escondem. Por quê? Porque se soltar, muda. Imagine você ter um conhecimento do seguinte: se você tem, né, se você tem os seus pensamentos equilibrados, se você consegue manipular a tua energia, você cria para a tua vida o que você quiser. Olha o quão forte é isso. Você sai da onde você está. Né? Se a tua vida está paralisada, se a tua vida não anda, você busca um conhecimento lá que, ao mudar os teus pensamentos, ao mudar as tuas emoções, ao mudar a tua energia que você emana, você sai do buraco. Onde é que a gente ouve falar isso? Em lugar nenhum. Por quê? Porque isso traz resultado. Isso traz mudança. Traz mudança. Agora, o que as pessoas falam aí muitas vezes? A facilidade dos pensamentos e a facilidade dessa mudança. É artificial. Aí as pessoas ficam pensando e não muda nada. Porque o que realmente muda? Energia. Muda o que você vibra. Aí a coisa muda. Aonde é que a gente vê falando em vibração? Onde é que a gente vê falando em energia? Em lugar nenhum, quase. Muito pouco. E muitas das vezes o que falam sem profundidade. Né? Só que o ser humano tem que prestar atenção também, que a mudança ela é drástica. Nós temos que olhar para dentro e nos transformar de verdade. Né? Então nós temos que pegar aquelas energias, aquelas emoções, aqueles pensamentos, aquelas situações nossas doloridas, traumáticas, e mexer, mudar. Né? Pegar aquele medo e transformar em algo bom. Pegar aquela mágoa, né? Pegar aquele ressentimento, pegar aquela raiva, aquele ódio do outro e transformar em perdão. Isso traz transformação, isso traz mudança. Mas isso também não é fácil. Isso não é aquela facilidade que as pessoas pregam por aí. É essencial, né, Rafa? É o que muda. É o que muda. Já parou para pensar se as pessoas prestar atenção e ver que elas não precisam de político? A gente não precisa de político. A gente não precisa dessa sociedade que está montada aí fora. Essa dependência, no sentido da gente ser escravo das coisas, a gente não precisa disso. Mas para a gente entender isso, a gente precisa mergulhar profundamente no nosso interior. Para quê? Para que a gente tenha certeza do que a gente está fazendo. Isso não é fácil. Isso não é artificial. Porque essa mudança que a gente traz, ela é profunda. Ela exige trabalho nosso, ela exige esforço, ela exige força de vontade. É um querer que vai além do ser humano. É um querer muito grande. Por quê? Porque o universo não vai te dar as coisas fáceis. Por quê? Porque nós precisamos aprender a lidar com isso. Você já imaginou se as pessoas ganhassem um poder, né, que realmente existe no universo, ganhasse do nada sem aprender? A catástrofe que seria? Porque o nosso grande poder é o pensamento. Nós pensamos, a gente cria uma energia com o nosso pensamento. Por isso que é perigoso a gente pensar em ódio, raiva. É uma arma que vai atingir o outro. E é uma arma mútua que destrói a gente. A questão energia é tão poderosa. Energia, né, Rafa? Que vai e volta, né? E ela circula. E é uma coisa tão poderosa que a gente não pode ganhar ela de mão beijada. Nós temos que ter esforço para aprender a usar isso. Agora, o contrário também é assim. O amor. O amor é a energia mais poderosa que existe.
ela transforma, ela cura. Cura os nossos males, cura a doença, cura a pobreza, cura a fome. É o amor, é a energia do amor. Mas se nós não estamos equilibrados, se nós não conseguimos manter a nossa vibração, os nossos pensamentos e as nossas emoções no amor, como é que a gente vai ter poder para curar alguma coisa se a gente pensa em raiva ainda? A gente vai destruir. Então nós temos que ter um equilíbrio tão forte, uma concentração tão forte no amor, né? As nossas emoções resolvidas, né? E aí a gente sentir só amor, aí a gente cura. Quem fazia isso? Jesus. Né? Jesus curava por quê? Porque o amor dele era muito grande. Os pensamentos dele era só amor. Os pensamentos dele era positivo pro amor, pro outro, pro bem do outro, pro bem do universo. Agora, se ele tivesse pensamentos de raiva, o que ele fazia de curar seria destrutivo. Ele destruiria todos. Tamanho da força dele. Então, mas por que ele tem essa força toda? Porque ele aprendeu a equilibrar essa força, ele aprendeu como é que funciona. E nós precisamos fazer isso. Porque ele é modelo para nós. Então, que sentimento você tem? De amor ou de raiva? Né? De ódio? Só que nós, seres humanos, a gente tem essas energias num potencial muito fraco. E para o nosso bem. Porque senão nós se destruiríamos. Porque nós temos raiva e ódio um do outro. E por que a gente não cura? Pelo mesmo motivo. A gente é desequilibrado. A gente não foca no amor, a gente não aprendeu a manter a nossa energia no amor, nossos pensamentos no amor, em tudo que a gente faz. Bota energia, começa a aprender a manipular a energia do amor para você ver se a tua vida não decola, não voa. Mas coisas materiais? Sim, nós estamos vivendo no mundo físico, nós precisamos de coisas materiais. Agora, você acha que se Jesus estivesse aqui, né, com toda essa riqueza que nós temos, você acha que ele ia querer para ele milhões no banco, carros, aviões só para ele? Lógico que não. Por quê? Porque ele não é egoísta, porque o amor não é egoísta. Ele ia compartilhar com a gente, compartilhar com o ser humano, compartilhar com o mundo, assim como ele fez. Ele deu de comer lá para as pessoas, não deu? Peixe, pão, lá, da onde que ele tirou aquilo? Da mente dele. Mas tem gente que não acredita, né? Mas é assim que funciona. A gente pensa, a gente emana energia, essa energia, ela faz as coisas acontecer. Só que nós não temos essa força porque somos desequilibrados. Uma hora a gente falhos demais, quer. Né, Rafa? Somos falhos demais, né? Sim, uma hora a gente quer, outra hora a gente já não quer. Uma hora a gente pensa que dá, outra hora a gente já pensa que não dá. Como é que fica? A gente não tem foco nas coisas. Temos que ter foco, né? Mas muitas das vezes o que acontece? As pessoas têm foco em questões negativas. E aí acontecem as catástrofes. Aí a doença, aí a depressão, aí a ansiedade. Para isso a pessoa foca. E é o que tem mais facilidade, né, Rafa? Qual seria a cura? Focar ao contrário. Tá triste? Ok. Entenda a tristeza, olhe para ela, né? Medita em cima dela. Por que você está triste? E daqui a pouco muda para alegria. Busca coisas que te alegram. Mas aí a gente entra o que a gente falou lá atrás. O que assiste? Gente, sinceramente, hoje em dia, se você pega a rede social, não dá para você assistir nada. É só desgraça. E aí a gente alimenta isso. Lembra que a gente falou que o externo nos afeta? Lógico. Se você está vendo aquilo sem discernimento, sem a mente consciente do que a gente falou lá, sem entender que o que está acontecendo, você está se abrindo para toda aquela energia entrar em você.
E aí você não sabe por que você fica depressivo, não sabe por que você fica triste, não sabe por que você fica melancólico. Por quê? Porque você está dando brecha, você só vê vídeo, né, de desgraça. Liga a televisão, é só desgraça. Vai assistir um filme de desgraça. Como é que muda isso? Impossível. Quem aí, né, em sã consciência, tem o hábito de todos os dias, né? Não é proibido ver rede social. Pode ver. Agora, quem aí vê vídeos educativos, vídeos que trazem crescimento, vídeos que falam de amor, falam da natureza, vídeos bons, legais, que te tragam alegria. Vai ver um filme que te traz conhecimento, que te traga alegria, que te traga otimismo. Quem faz isso todos os dias? É isso que você está alimentando em você. Se você começa a fazer isso, a tua energia muda. Muda. Porque é assim que funciona o universo. Não tem como não mudar. Faz isso para ver se não se transforma. A gente precisa aprender a mudar os nossos pensamentos, as nossas emoções. Conhecimento está aí. Aí a gente precisa pôr em prática. Tem de monte, né, Rafa? Tem de monte. Precisamos filtrar, sair das facilidades. Ah, fica rico em 7 dias. Poxa, é impossível. É impossível. Por quê? Porque eles não contam o segredo. Eles não contam como é que funciona. Eles só dão essa chamada. Aí, claro, as pessoas passando necessidade, né? Aí eles armam toda essa situação que as pessoas passam necessidade. E aí jogam essas quirerinhas, essas facilidades. É lógico que a nossa mente vai cair nisso se a gente está desatento. Por quê? Porque a nossa mente procura a sobrevivência. Isso é sobrevivência, sabia? Né? Nós estamos naquela situação. Somos bombardeados o tempo todo de miséria, passar fome, guerra, vai acabar isso, vai acabar aquilo. Vai acabar a comida, vai acabar o remédio, não tem onde morar, vai ser destruído tudo. Nós somos bombardeados por isso o tempo todo, né? Aí a nossa mente, ela procura sobrevivência, essa é do nosso instinto. Aí chega lá, fique rico em 7 dias. Opa, olha uma sobrevivência aí. Se a gente está desatento, a gente pega, a gente compra. E aí, a gente vai ver que estamos sendo enganados? Talvez não, por quê? Porque não estamos conscientes disso, não estamos cientes dessas coisas. Porque não procuramos como é que funciona, né? Porque vai lá, é uma artificialidade das coisas, só que nós não procuramos aprofundar. Porque se a gente testar o que eles trazem, a gente vai ver que não dá certo. E é isso que a gente deveria de fazer. E o que nós trazemos aqui, vocês deveriam de testar também se dá certo. Mas com profundidade. Nós já estamos avisando. Com profundidade. Vai até o fim. E aí tira as suas conclusões. Mas seja honesto com você mesmo. Tenha discernimento. É aquilo que a gente falou lá a live passada. Fácil, né, Rafa? Fácil não é. Mas é possível sim. Sim. É dolorido? É. Mas a gente também precisa aprender a olhar para as nossas mazelas e ter consciência que tá tudo bem, a gente tem como mudar isso, a gente tem como transformar isso. Seria difícil se não tivesse, né, Rafa? Mas tem como mudar. Desde o momento que a gente olhe e aceite o que a gente tem de bom, né? Porque o que é bom todo mundo gosta, todo mundo quer mostrar. Mas ter clareza também do que temos de negativo, mas que esse negativo pode sim se transformar em algo positivo. Porque nós temos a condição e temos possibilidade de mudança, de transformação. É a gente querer transformar. Né? E é aquilo, a gente traz aquela passagem, né, Rafa? Que sempre quando Jesus ia
curar alguém, ele perguntava se a pessoa queria, né, ser curado. E mesmo assim, a gente quer mesmo essa transformação, né? A gente precisa fazer esse questionamento. Eu quero realmente essa transformação? Eu quero ficar no superficial? E a gente sabe que não é fácil. Claro que não é. Olhar para os nossos pontos negativos é horrível. Eu falo porque eu mesmo é horrível você olhar e perceber que você tem coisas que você achava que você não tinha. Mas que você começa a cavar ali, você começa a mexer, você vê que você também é um problema. Você também é um problema. Para você, para o mundo, para as pessoas. Entendeu? E eu querer mudar isso já faz uma grande diferença. Eu entender que eu sendo esse problema e só eu posso transformar, e está em mim fazer isso, já é um salto gigantesco. É a capacidade da gente olhar para aquilo que a gente não quer. E a gente fica bem com isso. Fica bem entre aspas, né, Rafa? Porque a gente não fica bem olhando para essas coisas. Mas o quanto eu quero essa transformação, o quanto realmente eu quero mudar isso. O quanto eu tenho de coragem, o quanto eu tenho de força para fazer isso. Tem se eu não me engano, foi Thomas Edison que inventou a lâmpada. Eu acho que foi ele. Mas a história, né, é a seguinte. Eu acho que foi quando foi a 800 vezes, ele conseguiu achar o que ele precisava para a lâmpada acender. Quando a gente fala assim, ele errou 799 vezes. Quando foi na 800, ele acertou. O que eu quero trazer com isso? Como o universo funciona? Né? Por que não foi na 600? Por que não foi na 500? Por que não foi na 100, na centésima vez? E aí a gente traz essa reflexão para a nossa vida no seguinte sentido. Será que ele estava pronto para ter aquele benefício na centésima vez? Será que ele estava... Com certeza não, né? Pois é. Será que ele estava equilibrado o suficiente para naquele momento acertar? Será que era o momento certo de amigos, sócios, enfim? Será que era o momento certo? Será que ele errou 700 vezes mesmo? Ou ele acertou 790 vezes de como não fazer? Tem muita diferença nisso. Isso faz a gente aceitar muitas coisas, como o universo funciona. Será que ele, nessa vez que ele acertou, em algum momento, ele olhou para dentro dele e resolveu alguma coisa que deveria? Equilibrou alguma emoção? Mudou a energia? Eu acredito que ele mudou a energia dele. Pode ser inconsciente, não tem problema. Mas, porque tem um ditado que diz assim, tudo estará pronto quando o espírito estiver pronto. Quando a gente começa a meditar em cima disso, a aprofundar isso, a gente começa a ganhar muito esclarecimento. As coisas só vão vir para mim quando eu estiver pronto. Mas quando eu estou pronto? Quando eu estiver equilibrado, quando aquilo que for para mim não me trazer transtornos, não me subir na cabeça. Já pensou se ele acerta na centésima vez e aquele negócio sobe na cabeça dele? O ego dele, o sucesso dele, e ele acaba não fazendo o que ele deveria fazer? Então tem tudo isso que a gente precisa analisar. O universo é muito vasto. Só que a gente aprende a fazer isso quando a gente olha para nós. Quando a gente olha para dentro da gente. Será que eu estou pronto para receber algo? Então, quando a gente fala assim... Deus não faz nada antes nem depois, né, Rafa? Ele sempre faz tudo na hora certa. E essa hora certa é a hora que a gente está pronto.
O Com tempo certeza. funciona assim, a hora que a gente está pronto, Deus faz a coisa acontecer. Enquanto você não estiver pronto, e o que é esse estar pronto? É olhar para dentro, é mudar, é transformar, é melhorar. É isso que a gente fala tanto, transforma a energia. Será que você já está amando o suficiente para receber alguma coisa? Porque a gente vê por aí, muitas das vezes, o que acontece? As pessoas alcançam as coisas, mas em vez de beneficiar os outros e a si mesmo, ele acaba prejudicando. Só que quando ele prejudica, né, ele acaba se prejudicando. Só que o universo não quer isso. Deus não quer isso. Só que a gente tem livre-arbítrio. Então Deus só vai dar as coisas para a gente quando a gente estiver pronto. Ah, mas então por que tem pessoas que recebem e acabam usando de forma negativa? É porque Deus, né, na sua grande sabedoria, sabe o que está fazendo. Então ele vai dar lá para ver se a pessoa aprendeu ou não. Tem É tudo um isso. plantio, né, Rafa? Cada um faz o seu E plantio. muitas das vezes é para a gente ver e enxergar que a gente não estava pronto. Aí Deus te dá para você enxergar que você não estava pronto para receber aquilo naquele momento. Exato. Então, a gente fala muitas vezes nessas complexidades, mas ela vai deixando de ficar complexa conforme a gente vai olhando para dentro. Aí o segredo é a gente olhar para dentro, sentir. Sabe quando você sente algo muito forte, que aquilo já é teu? É porque você está pronto. E na hora certa vai acontecer. Né? Só que o que acontece? As pessoas estão despreparadas, estão desequilibradas e buscam as facilidades. Só que quando você busca as facilidades, você não olha para dentro, porque você está recebendo a facilidade. E por que Deus dá isso? Porque Deus tem um propósito para você também. Lá na frente, ele vai fazer você enxergar que essa facilidade não vale a pena. Ele vai fazer você enxergar. Então, Precisava Deus trabalha de percorrer um caminho, inúmeras né? maneiras. Hã? Precisava percorrer um caminho, né? Sim, exato. Por isso que muitas vezes a gente quebra a cara. É para a gente ver que por ali não é o caminho. E se a gente repete, a gente quebra de novo e quebra de novo, até aprender. Aí a gente aprende, faz, muda um pouquinho, mas já mudou. Aí o negócio é diferente. Muitas das vezes o que acontece? A gente não percebe essa mudança. A gente não percebe essa mudança, que a gente está amando mais, está com mais paciência, a gente está mais compreensivo, a gente está mais tolerante, a gente está mais feliz, a gente aceita a vida, a gente está mais caridoso. É um pouquinho que mude, faz toda a diferença. E muitas vezes a gente não percebe. A gente não percebe essa mudança. Só que essas virtudes que a gente fala, onde que a mudança ocorre? Energia. É no nosso espírito. É lá dentro da nossa alma. Não é muitas das vezes no que a gente pensa, não é muitas vezes nas nossas emoções. É lá na alma. A gente ficou um pouquinho mais paciente, mais tolerante, fez caridade, mudou lá na alma. Só que isso reflete na gente, né? E vai Com chegar um certeza. ponto, uma hora que a gente vai perceber essa mudança e vai aprender que a mudança foi energia. Só que a gente, como a gente está aqui encarnado, o que a gente fala? Muda os pensamentos, muda o que sente, muda a emoção, até aprender a sentir a energia. A hora que aprender a sentir a energia, tranquilo, porque você muda a energia, muda os pensamentos e muda as suas emoções e muda as suas atitudes. Não tem como ser diferente. É por isso que a gente tanto bate na tecla. Não adianta a gente querer mudar nada lá fora se não muda lá dentro de nós, né? Não adianta a gente brigar com questões políticas, não adianta a gente querer ir para a rua, não vai mudar. E a gente já viu na história que não muda. O que vai mudar? É quando as pessoas se conscientizar e começar a mandar uma energia diferente. Você já imaginou se um número suficiente
suficiente de pessoas emanassem amor para os políticos, eles iam ter que mudar. E como que eles mudam? Como que eles mudam? Tá vendo essa mudança que a gente tá vendo? Né? Que toda hora pipoca alguma coisa. Né? É corrupção que a gente está vendo, é sacanagem, é mentira, é isso. Tudo isso acontece por quê? Porque a frequência do planeta está mudando. A gente já falou sobre isso. Ou seja, o planeta está recebendo mais amor. O planeta está mudando de frequência, está mudando a vibração, está uma energia mais forte de amor. O que está acontecendo? Nós estamos vendo aí, tudo pipocando. As claras. A gente fala de político, mas é com todo mundo. As pessoas estão mais estressadas, mais nervosas, né? As questões ansiedade, depressão estão mais fortes. Por quê? Para que elas vejam o que precisa melhorar e vá tratar. Precisa limpar, né, Rafa? A gente fala de limpeza, mas o que precisa ir tratar? Se a pessoa tem uma ansiedade lá, né, mas ela tá, né, ela não está surtando ainda, ela não está tão forte, ela vai deixar aquela energia atrapalhar a vida dela, vai empurrando com a barriga. Aí o que o amor faz? Pá, mostra para ela que ela precisa trabalhar aquela ansiedade. Então o que o amor está mostrando? Políticos, vocês têm que melhorar. Parem de roubar. Parem de sacanear. Parem de fazer maldade. Chega! Todo mundo vai ver agora. Todo mundo está vendo. Só que não é só com eles, é com todos nós. Todos nós. Agora, quem já está desperto, consciente, não precisa passar por certas situações, né? Muda antes. Então por isso a gente fala tanto, se conhece, muda antes. Ou vai esperar. A mente consciente é o filtro, né, Rafa? Exatamente. Aí a gente não precisa passar por situações desagradáveis na nossa vida, porque a gente muda antes. Não deixa Deus, né, com a energia do amor, mostrar pra gente, explodir na nossa cara o que a gente precisa mudar. A gente faz antes. E a gente pode. E a gente consegue. E Deus permite. Deus permite porque Deus não quer o nosso sofrimento. Nós que sofremos. Somos teimosos. Resistimos. Não aceitamos as coisas como elas são. Mas essas coisas como elas são, não é como a gente vê aí. É como o universo coloca no nosso coração. Tem isso também. Por isso sentir. Deus coloca no nosso coração como é que é as coisas. E aí o que acontece? A gente deixa de ter preconceito, a gente deixa de ter tabu, a gente começa a quebrar paradigma, trocar essas crenças que criaram, porque nada faz sentido. Por isso que a gente fala aqui, ó, não precisa ir na igreja para buscar Deus. Ah, mas eu gosto de ir na igreja. Pode ir, mas para buscar Deus você não precisa ir lá. Você pode ir cantar, você pode rezar, você pode ver os amigos, pode conversar, pode louvar a Deus dentro da igreja. É uma forma de interagir tudo na mesma vibração, na mesma energia ali, né, Rafa? Essa é a realidade. Mas falar que precisa de uma igreja para buscar Deus, isso não convém com a realidade. Deus está dentro de você, então você não precisa ir lá. Então, é isso que a gente fala quando a gente fala para olhar para dentro. Você começa a deslumbrar a realidade do universo. Ele não é um mar de rosa, ele não é bonitinho como a gente imagina. Ele é justo. E essa justiça, ela é profunda. Muito profunda. Mas a gente precisa entender como é que ela funciona. E a gente só vai conseguir olhando para nós mesmos. Né? Descobrindo a nossa energia, descobrindo os nossos pensamentos, descobrindo as nossas emoções, descobrindo
que a gente sente. Porque quando a gente fala esse olhar para dentro, né, Rafa, a gente sai desse olhar egóico que as pessoas imaginam. Não é isso. É você olhar como conhecimento e expansão dentro de tudo aquilo que você é. Não é olhar, porque quando se fala em olhar para nós mesmos, as pessoas já imaginam a pessoa egoísta, porque quer olhar só para si. Não é assim. Não é esse olhar egóico. É esse olhar de conhecimento, esse olhar para se conhecer, para expandir e para ter consciência do que se é. Simples assim. Simples, mas não tão simples. Mas a realidade é essa. É a gente ter consciência de quem somos. Porque é através disso, nos conhecendo, olhando para a gente dessa forma, é que a gente pode olhar para o outro e ter entendimento do que o outro é também. E se a gente não fizer essa transição para nós, a gente jamais vai conseguir olhar para o outro e ter o entendimento que a gente precisa. Então a gente precisa sim ter essa clareza primeiro com a gente, esse entendimento com a gente, porque é através disso que a gente pode olhar para o outro com outros olhos e com uma outra expansão de consciência também, e não com aquela visão do que o outro tem que ser o que eu quero, para ser como eu quero, do jeito que eu quero. O outro tem o direito de ser como ele é, e a gente como a gente é. E esse é o entendimento que vem disso tudo. Não é sobre esse olhar egóico. Deu? Nosso horarinho? É isso. Deve ter dado uma estourada aí, né? Uhum. É isso aí. É isso aí. Então, gente, obrigada. Obrigada, Lu, por estar aí com a gente, Fernando. Tem mais alguém aí que eu não consegui não ver. Mas obrigada aí por estar com a gente. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima. Isso aí. Até a próxima. Obrigado pela presença. Uma boa noite. Muita paz, muita luz, muito amor. E até a próxima. E bora filtrar, Valeu. né, Rafa? É isso aí. Olhar para dentro. É isso aí. Então tá, um abraço. Tchau. Tchau, tchau.